Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes não sofrerão os danos da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. Nós estamos mostrando uma ordem perfeita na ressurreição. Aliás, na volta do Senhor Jesus Cristo e a ordem das coisas, a ordem dos acontecimentos. Deus é um Deus ordeiro. O apóstolo Paulo chegou a dizer que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É claro que ele estava se referindo diretamente aos dons espirituais. Mas isto tem aspecto geral. As coisas de Deus, elas não acontecem à revelia. Às vezes usamos aquela palavra que ela é usada fora da sua realidade. Nós costumamos usar aquela palavra, isto é mistério. Mistério. Apenas apenas um espírito letárgico em nós que nos impede de vasculhar, de procurar o que quer dizer aquilo. Exemplo, falando sobre a ressurreição, mais propriamente a primeira ressurreição. Note que o apóstolo, ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 22, ele disse que, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Isto são verdades básicas da nossa fé. Todos nós sabemos que em Adão nós todos morreremos, mas nem todos sabem que em Cristo todos que estiverem em Cristo serão vivificados. O apóstolo continuou dizendo, ele disse, cada um, porém, na sua ordem, isto é, obedecendo a sua vez. Aí ele fala que ordem que é esta. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Aleluia. Ele é o caminho e abriu o caminho para a ressurreição. Cristo, as primícias. Isto é, o primeiro, e a ordem continua. Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
Não é como aqueles que dizem que a igreja será arrebatada, os santos serão ressuscitados. Isso acontecerá de modo oculto, antes da grande tribulação. Não, nada disso aqui está dizendo que nós, aqueles que estiverem vivos, como era o caso de Paulo, como ele também não sabia o dia da volta de Jesus, ele se colocava na mesma posição. Então, nesta ordem aqui, Cristo, as primícias. O primeiro. Depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Aquilo que a Marta falou para Jesus, naquele momento de dor, naquele momento de lágrimas, que ela tinha perdido o irmão amado, e Jesus falou em ressurreição. É claro que Jesus estava falando para ela na ressurreição do seu irmão, que ele faria, que ele fez naquele dia, praticamente naquela hora. Jesus estava falando desta ressurreição. Mas ela que cria na ressurreição do último dia, ela já disse prontamente: Senhor, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, esta primeira ressurreição que o apóstolo fala em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, que ele escreveu para essas duas igrejas, falando a mesma coisa. É claro que ele não seria um maluco para dizer para a igreja, para uma igreja de uma maneira, e na outra igreja dizer diferente. Ele seria um contradizente. E se existe uma coisa que as Escrituras não têm, é contradição. As Escrituras nunca, mas nunca mesmo, são contraditórias. Existem aqueles que têm a mente natural, são escarnecedores por não conhecerem, por não saberem interpretar as Escrituras. Ficam procurando falhas, querendo achar contradições. Mas olha, se você é um desses, desista. A palavra de Deus, ela é fiel, ela não se contradiz. Por isso, Paulo falou aos irmãos que estavam de luto na igreja em Tessalônica: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, como os demais. Você já sabe quem são estes demais. Aliás, ele explicou aqui: os demais que não têm esperança. Aí, a base máxima, a segurança máxima para nós. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, olha que lindo, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, olha que lindo, trará em sua companhia os que dormem. Ele estava falando nas entrelinhas,
Não chores, não chores tanto. Não se desesperem. Estes que partiram, eles, como Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, porque não esse termo, Senhor morto, esse termo é um termo idolátrico, é um termo herético, é uma doutrina de homens. A igreja não tem Senhor morto. A igreja tem o Senhor vivo, pois Ele era, é e há de vir. Ele disse para o apóstolo João lá na ilha de Pátimos: não temas. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou aquele que era, é e há de vir. Aleluia. E a gente continua nos próximos vídeos nesta magnífica lição. Deus lhes abençoe, nos abençoe. Amém e amém.